Há momentos em que o coração percebe antes da mente que algo está se desfazendo dentro de casa, na família e no casamento. Não é um grito, não é uma briga, não é uma traição explícita. É o silêncio, é a distância, é a sensação de que o amor que antes unia, agora tenta sobreviver entre pequenas partes diárias que ninguém comenta, mas todos sentem. E quando essa sensação cresce, muitos correm para respostas rápidas, conselhos vazios, fórmulas religiosas que prometem muito e não funcionam. Porém, existe algo mais profundo, algo que nasce diretamente das palavras de Jesus Cristo nos Evangelhos, algo que o sistema religioso não consegue reproduzir. Restauração verdadeira da sua pessoa, da sua casa, da sua família e do seu casamento. Essas lições não são sobre técnicas humanas, nem sobre regras para controlar você, a sua família e o seu casamento. É sobre um caminho espiritual que quebra ciclos, cura feridas antigas e devolve vida a relacionamentos que parecem ter perdido o brilho. Um caminho revelado nas pequenas ações, nas respostas inesperadas, nas atitudes silenciosas que Jesus Cristo praticou diante de conflitos, rejeições, ausências e dores emocionais tão reais quanto as que você sente e vive hoje. Mas existe um detalhe que transforma tudo. Jesus Cristo nunca ensinou princípios para impressionar multidões, e sim para restaurar pessoas. Ele não falou para casais e famílias perfeitas, mas para corações cansados, tristes e desanimados. Ele não criou pesos, ele removeu. Ele não impôs regras, ele libertou. E, curiosamente, as lições que ele deixou, se você ouvir e colocar em prática, formam uma sequência que reconstrói, restaura qualquer pessoa, lar, família e casamento, desde que você caminhe conosco até o fim desta jornada. Neste vídeo, você vai atravessar cada uma das 30 lições de Jesus Cristo para restaurar o amor em você, dentro da sua casa, na sua família e no seu casamento. Cada lição abre uma porta, porque a restauração não é um evento, é uma jornada. E hoje, você vai iniciar essa jornada porque a sua família precisa de você. Se prepare porque a mudança, a transformação, a restauração, o novo de Deus chegaram na sua vida. Há temas que não podem ser tratados com pressa, porque tocam as áreas mais sensíveis da vida, o casamento, a família, os vínculos que formam quem você é. E quando esses vínculos começam a se desgastar, a pergunta que surge não é teológica, doutrinária ou religiosa, é humana, é silenciosa. É profunda. Como restaurar aquilo que ainda amo, mas não sei mais como proteger? Este vídeo existe para responder essa pergunta. Não com fórmulas, não com frases prontas, não com o peso de estruturas religiosas que exigem perfeição, mas com a simplicidade do Evangelho. O Evangelho que liberta, não o sistema que aprisiona. Aqui, cada lição de Jesus se transforma em um degrau. Cada capítulo em um movimento que conduz seu coração do caos para a clareza, da dor para a lucidez, da confusão emocional para a esperança prática. Hoje, Jesus Cristo te diz: eu estou contigo em todos os momentos da sua vida. Primeira lição de Jesus Cristo para a sua vida: perdoar sem limites. Você sabe que algo se perdeu. Consegue sentir isso no silêncio da casa, no jeito como as conversas diminuíram, no peso que se instalou entre você e quem você ama. Há momentos em que você tenta lembrar quando foi que tudo começou a quebrar, mas a verdade é que as rachaduras surgiram aos poucos. Uma palavra atravessada aqui, um mal entendido ali, um gesto mal interpretado, uma expectativa ignorada, e de repente, aquilo que antes era leve se tornou um labirinto emocional. E você não sabe como sair dele. Não como a religião ensinou, não como imposição, não como obrigação moral, mas como um convite para respirar de novo.
Porque a dor que você carrega não é apenas o que fizeram com você, é o que isso se tornou dentro de você. E você percebe que parte do que te prende não é o acontecimento em si, mas a memória repetida do acontecimento. Uma ferida que reabre toda vez que você lembra, revive, analisa, imagina e sofre de novo. No Evangelho, Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7? E Jesus responde: 70 vezes 7. Jesus não está dando uma conta, ele está dando uma chave. Quando Jesus fala de perdão repetido, ele está falando sobre libertação emocional progressiva, sobre o processo de deixar de revisitar a dor como se ela definisse seu futuro. E talvez você esteja pensando: mas e se eu perdoar e nada mudar? E se eu perdoar e a outra pessoa não entender? E se eu perdoar e continuar doendo? Essa é a parte que ninguém te contou. O perdão não é o último passo da cura, é o primeiro. Você não perdoa porque está curado. Você perdoa para começar a ser curado. O perdão abre espaço para que a conversa volte a existir. O perdão derrete o gelo emocional. O perdão tira o poder do passado sobre você. O perdão enfraquece a dureza do coração antes que ela destrua o lar inteiro. E aqui está a parte mais desafiadora. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você precisa respirar de novo. Perdoar não significa esquecer. Não significa fingir. Não significa se anular. Perdoar significa não permitir que a ferida determine o que você pode viver daqui para frente. Agora pense, se você não tomar a decisão de remover esse peso, o que vai acontecer com seus próximos dias? Com sua casa, com suas conversas, com seus filhos, com você? Percebe como o perdão deixa de ser uma exigência e se torna uma sobrevivência? E Jesus sabe disso. Por isso, quando ele ensina sobre perdão, ele não aponta o dedo, ele estende a mão, ele não acusa, ele reconstrói, ele não pressiona, ele liberta. E é por isso que este capítulo é o primeiro, porque sem perdão tudo trava, sem perdão a comunicação morre, sem perdão o orgulho cresce, sem perdão a história se repete. Mas quando você dá o primeiro passo, mesmo pequeno, mesmo inseguro, algo dentro de você começa a se mover. Uma fresta de luz se abre, uma possibilidade retorna, um ciclo se rompe. E o que você constrói a partir daqui vai determinar todo o resto do vídeo, todo o resto do processo, talvez até todo o resto da sua história familiar. Agora, a pergunta que fica ecoando dentro de você é simples, mas profunda. Estou pronto para dar esse primeiro passo? A resposta não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser sincera, porque no próximo capítulo você vai descobrir que perdoar abre a porta, mas é o que você faz depois que começa a transformar o seu lar. E é aí que a jornada realmente começa. 3 ações que começam a mudar o lar. Depois do perdão, mesmo que ainda imperfeito, mesmo que você esteja apenas começando a respirar de novo, surge a pergunta inevitável: e agora? O que eu faço depois desse primeiro passo? É aqui que entram a segunda, a terceira e a quarta lição. Elas não substituem o perdão, elas o sustentam. São as primeiras ações visíveis que começam a alterar o clima emocional dentro da sua casa. Segunda lição: servir uns aos outros. Marcos 10:45. Você já percebeu como a disputa silenciosa por quem faz mais destrói casamentos? Como o sentimento de injustiça, sobrecarga e comparação corrói o amor por dentro? Jesus corta isso na raiz quando diz que ele veio para servir, não para ser servido. Servir não é se humilhar, não é virar escravo emocional. É escolher construir ao invés de competir. Quando você dá um passo simples, lavar uma louça sem esperar reconhecimento, ouvir sem interromper, assumir uma tarefa que não era sua, algo invisível acontece. O ambiente muda.
a defensividade diminui. O clima hostil perde força. A pessoa ao seu lado percebe que você não está lutando contra ela, mas lutando por vocês dois. E aqui surge a pergunta que abre sua consciência. Se hoje você escolhesse servir de forma prática, qual seria o primeiro gesto? Guarde essa resposta. Ela vai te acompanhar nas próximas 2 lições. Terceira lição: escolher a mansidão. Mimet 11:29. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. Jesus ensina: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Isso significa que ele tinha poder para destruir, mas escolheu construir. Tinha autoridade para vencer discussões, mas escolheu vencer pessoas com amor, não com argumentos. E quando você escolhe a mansidão, você começa a perceber que muitos dos conflitos que parecem enormes só cresceram porque foram alimentados pelo tom da conversa, não pelo problema em si. Quantas brigas não nasceram de uma frase dita na hora errada, com dureza desnecessária, com uma intenção mal expressa? Mansidão não resolve o problema. Mansidão impede que o problema vire uma guerra. E Jesus não diz, sintam a mansidão. Ele diz, aprendam. Ou seja, é uma decisão, não uma emoção. Pergunta que abre seu coração. Quando foi a última vez que você escolheu a mansidão em vez da resposta rápida? Quarta lição: resolver conflitos rapidamente. Mite 5:25. Há algo perigoso em deixar um conflito parado dentro da casa. Ele fermenta. Uma conversa adiada vira tensão. Uma tensão vira frieza. A frieza vira distância. A distância vira silêncio. E o silêncio vira ruptura. Jesus não diz, espere baixar a poeira. Ele diz, reconcilia-te depressa. Porque cada dia que passa sem resolver o que está pendurado se transforma em ressentimento acumulado. E você sabe disso. Sabe quantas noites você dormiu carregando um peso que poderia ter sido resolvido em 5 minutos? Sabe quantas vezes o orgulho venceu? Sabe quantas pontes se quebraram por causa de adiamentos? Resolver rápido não significa resolver perfeito. Significa mostrar que você quer resolver. E essa é a chave. Quando o outro percebe que você quer resolver, a dureza começa a enfraquecer. Agora, a pergunta que faz você olhar para dentro. O que você está adiando resolver porque tem medo da conversa? Essas 3 lições, servir, escolher a mansidão e resolver conflitos rapidamente, formam a primeira base prática da restauração. O perdão abriu a porta. Essas ações começam a arrumar a casa por dentro, mas a reconstrução ainda está só no início. No próximo capítulo, você vai entender por que restabelecer o ambiente emocional do lar é mais urgente do que tentar resolver problemas isolados. Reconstruindo o ambiente emocional do lar. A esta altura da jornada, algo importante já começou a acontecer dentro daquela casa. Depois do perdão inicial, depois das primeiras ações práticas, o clima emocional começa a se mover. Não é transformação completa ainda, mas é como abrir uma janela depois de muito tempo com tudo fechado. O ar muda, a sensação muda, as possibilidades mudam. Agora entram a 5ª, a 6ª e a 7ª lição. Elas não falam de ações isoladas, mas da atmosfera que envolve tudo que a família vive. 5ª lição: fazer do lar um lugar de paz. Leque 10:5-6. Jesus enviava os discípulos dizendo, a paz esteja nesta casa. Perceba, antes de qualquer mensagem, antes de qualquer ensino, antes de qualquer conversa, ele declarava paz. Aquele lar que tenta se reconstruir precisa disso. Porque sem perceber, uma casa pode se tornar um campo de batalha emocional. Os rostos se fecham, as vozes se elevam, os corredores ficam tensos, o silêncio vira punição. Mas quando uma casa volta a respirar paz, até o tom das conversas muda. E aqui se revela algo profundo.
A paz não entra na casa quando os problemas acabam. Ela entra quando alguém decide quebrar o ciclo. A pergunta é inevitável. Se alguém observasse aquela família por um dia, perceberia paz ou perceberia guerra emocional disfarçada? Sexta lição: honrar sem exigir honra. 23, 11 e 12. Jesus inverte a lógica do ego. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Dentro daquela casa existiam expectativas não ditas. Eu faço mais. Eu mereço mais. Eu estou certo. Eu devia ser reconhecido. Expectativas viram cobranças. Cobranças viram críticas. Críticas viram coração ferido. Mas Jesus aponta outra direção. A honra que transforma não é cobrada, é oferecida. Quando uma pessoa da família decide honrar, sem esperar retorno imediato, reconhecer um esforço, elogiar um gesto, valorizar uma mudança, aquilo cria um impacto silencioso e profundo. O clima da casa muda, não por causa de gestos grandes, mas por causa de pequenos atos de humildade. E surge a reflexão: como seria a dinâmica familiar se cada um honrasse mais e exigisse menos? Sétima lição: falar com graça e verdade. João 1,14. Jesus é apresentado como alguém cheio de graça e de verdade. Não só graça, não só verdade, mas os dois juntos. Aquele lar estava acostumado ao desequilíbrio. Quando falavam verdade, faltava graça. Quando mostravam graça, faltava verdade. E nesse desequilíbrio, ninguém se sentia seguro. Mas quando graça e verdade caminham juntas, a comunicação deixa de ferir e passa a construir. Verdade sem graça vira ataque. Graça sem verdade vira omissão. Os dois juntos viram cura. E a casa começa a perceber que falar bem não é ser educado. É ser consciente. É perceber que cada palavra é uma semente, e toda semente cresce em algum lugar. Agora surge a pergunta reflexiva do capítulo. Se cada palavra daquela família fosse plantada no solo do coração, o que estaria crescendo ali? Restauração ou espinhos? Essas três lições, paz no lar, honra sem exigência e fala equilibrada, constroem o ambiente onde o amor pode voltar a existir. Porque a casa não muda com frases prontas, mas com atmosfera transformada. E o mais interessante é que, quando o ambiente muda, algo começa a surgir no horizonte, a possibilidade real de cura emocional profunda. Esse é o próximo passo. E no próximo capítulo, a família vai encarar uma verdade que ninguém gosta de admitir, mas que todos precisam enfrentar, limpando o coração para que o amor volte a respirar. Até aqui, você já percebeu uma coisa importante. Não existe restauração familiar sem mudança interna. Você pode tentar organizar a rotina, melhorar diálogos, fazer promessas, mas se o coração continuar cheio, a casa continua pesada. Por isso, este capítulo é crucial. Agora entram a 8ª, a 9ª e a 10ª lição. As lições que mexem diretamente no que você carrega por dentro. 8ª lição: cuidar do coração antes das palavras. Mite 12:34. Jesus não diz que a boca cria o problema. Ele diz que a boca revela o problema, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você já percebeu isso na prática? A palavra atravessada não veio do nada. A irritação não surgiu do momento. A explosão não foi sobre a situação. Foi sobre o acúmulo. O problema não é o que você diz, é o que você guarda. Você tenta controlar a fala, mas continua alimentando mágoas, frustrações, expectativas secretas, medos antigos. E tudo isso vaza na expressão, no tom, na postura. Por isso Jesus aponta para o coração. É lá que a transformação começa. Pergunta que te confronta: o que dentro de você está vazando sem você perceber? Porque até agora você lidou com comportamentos. Agora você começa a lidar com raízes. 9ª lição: tratar o outro como deseja ser tratado. Mateus 7:12. Jesus resume tudo em uma frase:
Tudo o que vocês querem que os outros façam, façam vocês também. Simples, direto, revolucionário. Mas dentro da casa, essa regra quase nunca é seguida. Por quê? Porque o coração machucado quer justiça, quer reconhecimento, quer compensação. Jesus, no entanto, não fala sobre merecimento, fala sobre intenção. Você deseja ser ouvido? Então ouça. Você deseja ser compreendido? Então compreenda. Você deseja carinho? Então ofereça. Você deseja respeito? Então plante respeito. Essa lição vira um espelho, e o espelho sempre incomoda. Agora a pergunta inevitável surge: o que você espera do outro, que você mesmo ainda não está oferecendo? 10ª lição: proteger o lar do espírito de julgamento. Em 7:1, Jesus alerta: não julguem. Ele não diz isso para te impedir de pensar, mas para proteger seu lar de algo tóxico, o julgamento constante. O julgamento transforma pequenas falhas em grandes acusações, transforma insegurança em condenação, transforma erros simples em argumentos para provar que o outro sempre faz isso. E sem perceber, você cria um tribunal dentro da própria casa. O cônjuge vira réu, os filhos viram testemunhas, e você vira juiz. Mas Jesus não te chama para o tribunal. Ele te chama para o caminho da restauração. Proteger o lar do julgamento significa parar de interpretar tudo pelo pior ângulo. Significa dar espaço para o outro falhar sem medo. Significa permitir que a casa seja lugar de cura, não de acusação. Pergunta que limpa o chão emocional: quantas vezes você condenou sem ter entendido o coração do outro? Essas 3 lições, cuidar do coração, praticar o que você deseja e cortar o julgamento, desbloqueiam o que estava paralisado. Porque o amor não floresce num coração pesado, não floresce numa casa cheia de cobranças, não floresce onde todo erro vira arma. Agora que você começou a limpar o ambiente interno, algo novo vai surgir. No próximo capítulo você vai perceber que a cura emocional não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. A cura que acontece em camadas. Você já percebeu que perdoar foi o primeiro passo. Agir foi o segundo. Limpar o coração foi o terceiro. Mas agora vem algo mais difícil. Curar aquilo que não foi resolvido. Apenas silenciado. Este capítulo entra na parte mais sensível da jornada. A cura que não acontece de uma vez, mas em camadas. Por isso, agora surgem a 11ª, a 12ª e a 13ª lição. 11ª lição: praticar misericórdia diariamente. Mateus 5:7. A misericórdia não é um sentimento, é uma decisão repetida. Quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, ele não está falando de pessoas perfeitas, mas de pessoas que escolhem olhar para a dor do outro antes de olhar para a falha do outro. Dentro daquela casa, a falta de misericórdia estava criando um abismo invisível. Cada erro virava uma lembrança jogada no rosto, cada deslize virava argumento, cada falha virava definição. Mas quando a misericórdia entra, algo muda. A pessoa se sente segura para tentar de novo. E quando alguém se sente seguro, a mudança começa a florescer. Agora surge sua reflexão inevitável. Você tem dado ao outro aquilo que gostaria de receber nos seus piores dias? 12ª lição: valorizar presença e tempo de qualidade. Leque 10, 38-42. Observe como Jesus tratou Marta e Maria. Uma estava ocupada demais, a outra estava presente. Jesus não repreende a produtividade, mas mostra que há momentos em que a presença vale mais que o desempenho. Dentro daquela casa, o tempo juntos havia se tornado automático. Estavam presentes, mas ausentes. Viviam juntos, mas desconectados. Estavam no mesmo ambiente, mas não no mesmo coração. Quando a presença volta a ser prioridade, a relação volta a respirar.
Não é fazer grandes programações, não é viajar, não é criar um evento, é estar, é olhar nos olhos, é ouvir com atenção, é escolher estar inteiro com quem está ao seu lado. Por isso a pergunta deste momento é tão necessária. Quando foi a última vez que você esteve presente de verdade, sem distrações? 13ª lição. Restaurar com acolhimento, não com acusação. Leque 15. Jesus recebe primeiro, corrige depois. O acolhimento não ignora falhas, mas cria o ambiente onde a pessoa tem força para enfrentá-las. Pense na parábola do filho pródigo. Antes de qualquer explicação, o pai corre. Antes de qualquer discurso, o pai abraça. Antes de qualquer regra, o pai restaura a dignidade. Essa é a diferença entre evangelho e sistema religioso. O sistema exige mudança para só então acolher. Jesus acolhe para que a mudança aconteça. Dentro daquela casa, a acusação tentou resolver o que o acolhimento resolveria muito mais rápido. A acusação cria medo. O acolhimento cria transformação. Agora, você precisa encarar a pergunta que fecha este trecho. Você tem sido mais acusação ou mais acolhimento? Essas 3 lições, misericórdia, presença e acolhimento, criam o solo emocional onde a restauração real começa a crescer. Sem isso, tudo fica superficial. Com isso, o amor volta a ter espaço para se desenvolver. Mas no próximo capítulo, algo decisivo acontece. O ponto de virada do roteiro. A parte da jornada que separa quem apenas quer mudança, de quem realmente vai viver mudança. Quebrar ciclos de dureza emocional. Agora você chega à 14ª lição, uma das lições principais que restaura você de dentro para fora. A lição que separa quem apenas deseja mudança de quem realmente começa a experimentar transformação real dentro de casa. A lição que Jesus revela em uma frase simples, mas devastadora. Por causa da dureza do coração. Mete 19:8. E aqui você precisa respirar fundo. Porque este é o momento em que você olha para dentro com sinceridade, não com culpa. Com verdade, não com peso religioso. Com coragem, não com autopunição. A dureza do coração não nasce do nada. Ela se forma aos poucos, como uma crosta emocional que vai cobrindo aquilo que antes era sensível. Uma decepção, um silêncio, um pedido ignorado, uma palavra que doeu mais do que deveria, uma expectativa frustrada, um medo não verbalizado. E assim, devagar, a sensibilidade vira rigidez. A dureza não significa frieza, significa autoproteção. Você não endureceu porque não ama. Você endureceu porque não sabia mais como lidar com a dor. Mas Jesus revela algo que ninguém quer reconhecer. A dureza que um dia te protegeu, hoje está te impedindo de amar. E se você realmente deseja restaurar sua família, seu casamento e sua própria alma, precisa encarar a pergunta que abre este capítulo por dentro. O que exatamente te endureceu? Não a versão superficial, a real. Porque dureza emocional não é falta de sentimentos, é excesso de sentimentos não resolvidos. E aqui começa a parte mais confrontadora. Você não quebra dureza com força, você quebra dureza com verdade e com reconhecimento. A dureza cresce no silêncio, ela apodrece no escuro, ela se fortalece na falta de diálogo, mas enfraquece quando você decide admitir: eu estou mais duro do que gostaria. Meu coração está mais fechado do que parece. Meu jeito de reagir não é mais proteção, é distância. E é aqui que Jesus entra não como juiz, mas como restaurador. O sistema religioso te diria: endureceu, está em pecado. Jesus diz: endureceu, deixe-me amolecer. Essa é a diferença entre condenação e cura. E talvez isso te assuste,
Porque quebrar a dureza significa baixar as defesas, significa deixar o outro ver sua vulnerabilidade, significa admitir que você também falhou, não apenas sofreu. Mas é justamente aqui que o milagre começa. A dureza não é quebrada de fora para dentro, é quebrada de dentro para fora. Ela começa a se desfazer quando você decide ouvir sem se defender, quando decide falar sem atacar, quando decide sentir sem fugir, quando decide amar sem se proteger do próprio amor. E agora surge a mini revelação deste capítulo. A dureza não cai de uma vez, ela racha. E cada rachadura é uma possibilidade de reconstrução. A pergunta que Jesus faria a você hoje seria exatamente esta: onde está a rachadura que você tem medo de admitir? Porque ela é a porta. É por ali que a restauração entra. É por ali que a sensibilidade volta. É por ali que você recupera aquilo que perdeu, sem perder quem você é. E quando a dureza começa a cair, algo inesperado acontece. Os relacionamentos ao seu redor também começam a mudar. Porque a dureza de um endurece a casa inteira. Mas a cura de um inicia a cura de todos. E é neste ponto que o capítulo vira a chave. A dureza emocional não era seu problema, era seu bloqueio. E agora que o bloqueio começou a rachar, o amor pode finalmente encontrar espaço para voltar a crescer. Mas isso abre uma nova pergunta, talvez a mais séria até agora. Depois de amolecer o coração, você está pronto para reconectar-se emocionalmente? Esse é o próximo passo, e é exatamente o que o capítulo 7 vai te mostrar. Reconectar-se emocionalmente depois da dureza. Quando a dureza começa a se quebrar dentro de você, algo poderoso acontece. O ambiente se torna mais sensível, mais real, mais vulnerável. Mas isso também traz um desafio. Como voltar a se conectar com quem você ama depois de tanto tempo afastado emocionalmente? Agora entram a 15ª, a 16ª e a 17ª lição. Essas são as primeiras reconstruções visíveis depois da queda da dureza interna. 15ª. Lição: buscar quem se distanciou emocionalmente. Emer 18:12. Jesus descreve alguém que nota a ausência, que percebe quando um se afasta, que não aceita perder o vínculo, que não fica esperando a ovelha voltar sozinha. Ele vai atrás. E aqui está a ferida que você tentou esconder. Alguém na sua casa se distanciou. Talvez o seu cônjuge, talvez você, talvez ambos. Distanciamento emocional não acontece da noite para o dia. Acontece por acúmulo. Acontece porque um deixou de falar, outro deixou de ouvir. E as palavras que deveriam aproximar passaram a machucar. Jesus não espera que o outro volte, ele se move. E agora, com o coração menos duro, você precisa enfrentar a pergunta inevitável: quem na sua casa você deixou escapar emocionalmente e agora precisa buscar? Essa é a parte mais corajosa da reconexão. Reconhecer que você pode ter contribuído para a distância e ainda assim escolher diminuir essa distância com humildade. 16ª lição: guardar os olhos e o coração da cobiça. Mit 5:28. Jesus não fala apenas de adultério externo. Ele fala do adultério que começa na imaginação, nos pensamentos alimentados, nas comparações silenciosas, no olhar que passa a buscar fora o que não conseguiu resolver dentro. Depois da dureza, a casa fica vulnerável. Quando o coração perde a sensibilidade, a tentação de buscar compensações cresce. E Jesus revela que o problema não começa no ato, começa na intenção. A cobiça não é apenas desejo por outra pessoa. É o hábito de imaginar uma vida sem o outro. É fantasiar liberdade longe da dor. É sonhar com um amor que exige menos esforço. É comparar o seu lar com relacionamentos idealizados que nunca tiveram de enfrentar o que vocês enfrentaram. E aqui vem a pergunta que limpa o coração por dentro.
O que você tem permitido entrar nos seus pensamentos que está enfraquecendo o vínculo dentro da sua casa? Essa lição é um alerta, não para te condenar, mas para te proteger. 17ª lição: honrar pequenos gestos de amor. Mark 14, 8, 9. Jesus honorou uma mulher por um gesto simples, algo que ninguém valorizou, algo que parecia pequeno demais para ser lembrado. Mas ele viu o coração por trás do gesto. Dentro da sua casa, a reconexão não começa com grandes declarações. Começa com pequenos gestos, um café feito, uma pergunta sincera, um toque leve, um elogio inesperado, uma mensagem curta no meio do dia. Você acha que isso não faz diferença? Faz. Faz porque a sensibilidade volta em pequenas doses, e cada pequeno gesto quebra um pouco mais da resistência que sobrou da dureza. Agora uma pergunta que precisa ecoar. Qual foi o último pequeno gesto que você ignorou, mas que poderia ter mudado o clima do dia? Porque talvez a reconexão esteja esperando por isso, por pequenos gestos sendo honrados de verdade. Essas 3 lições, buscar de volta quem se afastou, guardar o coração da cobiça e valorizar pequenos gestos, constroem a primeira ponte sólida entre o que você está sentindo e o que o outro precisa sentir. A dureza caiu. Agora, a reconexão começou, mas a jornada não terminou. No próximo capítulo, você vai perceber que uma coisa é reconectar, outra é fortalecer a aliança para que essa reconexão dure. Fortalecer a aliança depois da reconexão. Reconectar-se emocionalmente é um passo poderoso, mas ainda é frágil. É como reacender uma chama pequena. Ela traz calor, mas ainda pode apagar facilmente. Por isso, este capítulo é crucial. Agora entram a 18ª, a 19ª e a 20ª lição. As lições que transformam reconexão em aliança e aliança em compromisso real. 18ª lição: honrar a aliança do casamento. Mark 19, 6. Jesus diz: o que Deus uniu, ninguém separe. Antes de virar frase religiosa repetida em cerimônias, isso era um lembrete profundo. A aliança é maior que o momento ruim. Você não está lutando contra a pessoa. Você está lutando contra tudo o que quer separar vocês. E quando Jesus fala sobre aliança, ele não fala sobre contratos, papéis, obrigações legais. Ele fala sobre compromisso vivo. A aliança não é o que vocês assinaram. É o que vocês sustentam diariamente. E aqui está a atenção. Aliança não é mantida por sentimentos, mas por decisões. Sentimentos variam, compromissos estabilizam. Pergunta que confronta com sinceridade: o quanto da sua aliança você tem protegido? E o quanto você tem deixado vulnerável pela rotina, pelo orgulho ou pelo cansaço? Essa resposta define o rumo do capítulo. 19ª lição: acreditar na restauração mesmo após quedas. João 21. Pedro falhou feio, negou Jesus, se afastou, se quebrou por dentro. Mas Jesus não cancelou a história dele. Ele restaurou. E há algo aqui que você precisa ouvir sem desviar o olhar. Ninguém na sua casa é irreparável. Nem quem machucou, nem quem foi machucado, nem quem errou, nem quem se perdeu no meio da dor. A restauração só não acontece quando alguém decide desistir. Jesus não desistiu de Pedro, e ele não desistiria de vocês. Mas há um detalhe profundo nessa história. Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Ele não está pedindo explicação. Ele está reconstruindo identidade. E aqui surge a pergunta que inicia a cura dentro da sua casa. Você realmente acredita que é possível reconstruir ou está apenas tentando sobreviver? Porque existe diferença entre suportar e restaurar. Jesus não quer apenas suportar, ele quer restaurar. 20ª lição: priorizar relacionamento acima do orgulho.
João 13. Jesus lavou os pés. Um gesto simples, um gesto inesperado, um gesto que destruiu qualquer chance de orgulho sobreviver naquele ambiente. E dentro da sua casa, quantas discussões seriam evitadas, quantos silêncios seriam quebrados, quantas mágoas seriam dissolvidas, se alguém simplesmente desse esse passo. O orgulho é o maior inimigo da aliança, não o adultério, não as brigas, não as diferenças. O orgulho impede que você peça perdão, impede que você acolha, impede que você converse, impede que você volte atrás, impede que você reconheça que exagerou. O orgulho não destrói de uma vez, ele desgasta. Agora vem a pergunta que decide o rumo do capítulo. O que você ainda está segurando por orgulho? Porque quando você escolhe o relacionamento em vez do orgulho, a aliança se fortalece. E o que antes era uma tentativa, vira um recomeço real. Essas 3 lições, honrar a aliança, acreditar na restauração e escolher o relacionamento acima do orgulho, formam o tripé que sustenta o amor no longo prazo. São elas que transformam reconexão em estabilidade. São elas que preparam o coração para a próxima fase da jornada. E no próximo capítulo, você vai perceber que nenhuma aliança é forte o suficiente se não houver espiritualidade viva dentro da casa. Espiritualidade que reconstrói o lar por dentro. Agora que a aliança começou a se fortalecer, surge uma pergunta que poucos fazem, mas que decide o futuro de qualquer família. Como manter o amor vivo quando os dias voltarem ao normal? Porque é fácil mudar no meio da dor. Difícil é permanecer mudando quando a rotina volta, quando a correria aperta, quando as emoções se estabilizam. Por isso, entramos agora na 21ª, 22ª e 23ª lição. As lições que trazem a espiritualidade para dentro da casa de forma prática, viva e contínua. 21ª lição. Orar juntos. João 17. Se existe uma chave que Jesus deixou, foi essa. Ele orava pelos seus. Antes da dor, ele orava. Durante a dor, ele orava. Depois da dor, ele orava. E quando uma família ora junta, algo profundo acontece. O clima espiritual muda, a atmosfera emocional ajusta, a ansiedade perde força, o orgulho perde voz. Orar juntos não é sobre formalidade, não é sobre discurso bonito, não é sobre frases ensaiadas, é sobre vulnerabilidade. Porque quando vocês oram juntos, vocês se mostram fraquezas, mostram medos, mostram desejos, mostram arrependimentos. E aqui surge a pergunta que abre o coração. Quando foi a última vez que vocês falaram com Deus como um time, não como 2 indivíduos isolados dentro da mesma casa? 22ª lição. Encorajar ao invés de cobrar. Jó 16:33. Jesus olha para pessoas confusas, cansadas, inseguras e diz: tenham ânimo. Ele não diz: tenham vergonha, tenham medo, tenham desempenho, tenham mais esforço. Ele diz: tenham ânimo. Porque o encorajamento de Jesus não é elogio vazio, é combustível emocional. E dentro daquela casa, essa transição era urgente. Havia cobrança demais, comparação demais, expectativa demais. O lar se transformou em um lugar onde todo mundo andava pisando em ovos, com medo de errar e gerar clima. Encorajar não é ignorar erros, é lembrar a pessoa do valor dela enquanto ela aprende a mudar. Agora, a pergunta que precisa entrar fundo: você encoraja mais ou cobra mais? Essa resposta revela onde a atmosfera da casa precisa ser transformada. 23ª lição. Cultivar compaixão profunda. Max 6:34. Antes de cada milagre, antes de cada ensino, antes de cada decisão, Jesus sentia compaixão. Ele via a dor antes de ver a falha, via a história antes de ver o comportamento, via a carga antes de ver a reação. Dentro daquela casa, muitos problemas não eram maldade, eram cansaço, era medo,
era exaustão, era dor acumulada. E a falta de compaixão transformou feridas em confrontos. Mas Jesus olha diferente. Ele olha por dentro. E quando você começa a olhar como ele, algo muda. Você passa a enxergar a intenção além da atitude, a fragilidade além da irritação, a dor além do silêncio. Por isso esta pergunta é essencial. O que o outro está sentindo que você ainda não percebeu? Porque compaixão não é pena, é percepção profunda. Essas 3 lições, orar juntos, encorajar e cultivar compaixão, não são acessórios espirituais, são pilares emocionais. É a espiritualidade praticada de forma real, viva e simples. É Jesus dentro da casa, não apenas dentro da crença, mas a jornada ainda não terminou. Porque existe algo que ainda precisa acontecer. A capacidade de transformar brigas em pontes, erros em recomeços, conversas difíceis em cura. E isso te espera no próximo capítulo. Transformar conflitos em recomeços reais. Depois que aquela família começou a orar junto, a se encorajar e a olhar um para o outro com compaixão, algo mudou no ar. O ambiente se tornou mais leve. Mas isso não significa que os conflitos desapareceram. Eles continuam existindo. Só que agora existe maturidade para lidar com eles. E é aqui que entram a 24ª, a 25ª e a 26ª lição. Essas 3 lições revelam como transformar momentos difíceis em pontes, não em muros. 24ª lição. Escutar antes de responder. Em 10:51, Jesus sempre fazia perguntas antes de tomar qualquer atitude. O que queres que eu te faça? Ele não pressupunha, não concluía antes da hora, não interpretava sem ouvir. E é exatamente isso que faltava dentro daquela casa. Durante muito tempo, os diálogos se tornaram disputas silenciosas. Ninguém realmente escutava, apenas esperavam sua vez de responder. E nesse ritmo, todo conflito se transformava em repetição, não em solução. Mas quando alguém começa a escutar, de verdade, a atmosfera muda. O outro se sente visto, sente-se compreendido, sente que a conversa não é uma guerra, mas uma tentativa de reconciliação. E aqui surge a pergunta que faria qualquer um parar e refletir. Se alguém assistisse às suas conversas, perceberia escuta ou perceberia defesa? 25ª lição. Escolher reconciliação acima de regras. Mateus 12:10-13. Jesus cura no sábado. Ele quebra a estrutura para salvar uma pessoa. Ele rompe a regra para restaurar uma vida. E isso revela um princípio simples. Nas relações humanas, pessoas valem mais que protocolos. Naquela casa, muitas brigas nasceram porque um seguia regras rígidas demais. Tem que ser assim. Você deveria fazer assado. Eu sempre fiz deste jeito. Você precisa mudar primeiro. Mas reconciliação não acontece quando alguém tem razão. Acontece quando alguém tem disposição. Jesus não disse: quando todos se enquadrarem nas regras, eu curo. Ele disse com ações: eu curo agora, porque há uma vida na minha frente. E aqui se torna inevitável a reflexão. Quantas vezes você colocou regras acima da reconciliação? 26ª lição. Recomeçar do zero quando necessário. Jó 8:11. Jesus olha para uma mulher acusada, cercada de erros, cercada de gente apontando o dedo, cercada por um sistema que só sabia punir. E ele diz: vá e não peques mais. Isso não é tolerância fraca, é recomeço com propósito. Jesus não joga o passado no rosto dela, não repete o erro, não revive a cena, não pesa a vergonha. Ele simplesmente permite que um novo caminho se abra. E era exatamente isso que aquela casa precisava. Porque, no fundo, um dos maiores problemas daquele lar era este. Todo recomeço era contaminado pela memória do último conflito. Mas Jesus mostra outro caminho. Recomeçar não é esquecer.
É escolher um novo ponto de partida. E a pergunta que fecha este bloco é profunda. Você consegue recomeçar do zero ou ainda está carregando as versões antigas de quem está ao seu lado? Essas 3 lições, escutar, reconciliar e recomeçar, são como pontes. Elas transformam conflitos em aprendizado, em aproximação, em evolução real. E agora, uma virada se aproxima. Porque depois de recomeçar, existe algo ainda mais profundo a ser construído. A capacidade de se mostrar vulnerável, de ser honesto, de amar sem armaduras. Isso te espera no próximo capítulo. Amar com vulnerabilidade e profundidade emocional. Depois de recomeçar, depois de transformar conflitos em pontes, surge o maior desafio de todos: baixar as armaduras emocionais. Porque você pode perdoar, agir, reconectar, recomeçar, mas nada disso cria intimidade sem vulnerabilidade. E é exatamente aqui que entram a 27ª, a 28ª e a 29ª lição, as lições que abrem espaço para que o amor deixe de ser sobrevivência e volte a ser conexão viva. 27ª lição: construir conexão pela vulnerabilidade. João 11:35. Jesus chorou. 2 palavras, simples, profundas, revolucionárias. Ele não escondeu o que sentia, não reprimiu, não endureceu, não teve medo de parecer fraco, não teve receio de ser mal interpretado. Jesus sabia que intimidade nasce quando alguém vê o seu coração, não apenas o seu comportamento. E agora, você precisa encarar uma verdade que sempre evitou. Você tem medo de se mostrar, medo de confessar o que realmente sente, medo de falar do vazio, da frustração, da saudade, da insegurança, medo de parecer menor, medo de perder o controle da narrativa, medo de ser ferido de novo. Mas vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem emocional. É permitir que o outro veja você por dentro e ainda assim permanecer. A pergunta inevitável é: o que você tem escondido por medo de ser visto de verdade? 28ª lição: escolher paz emocional antes de vencer discussões. João 14:27. Jesus diz: deixo-vos a minha paz. Ele não diz: deixo-vos a minha razão. Deixo-vos a minha última palavra. Deixo-vos a minha vitória argumentativa. Jesus escolheu a paz, não a disputa. E dentro da sua casa, esse é um dos motivos pelos quais a relação enfraqueceu. Vocês tentavam ganhar discussões e perdiam o vínculo. Toda vez que você vence a discussão, mas fere o coração do outro, a casa perde. Toda vez que você prova que está certo, mas deixa o outro emocionalmente sozinho, a casa perde. Toda vez que você insiste em fechar uma conversa no grito, na lógica ou no tom, a casa perde. A paz não é ausência de conflito, é ausência de guerra desnecessária. E aqui surge a pergunta que penetra profundo: quantas vezes você sacrificou a paz só para salvar o próprio ego? Essa resposta revela o que ainda precisa ser tratado por dentro. 29ª lição: amar até o fim. João 13:1. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus não amou até onde deu. Não amou enquanto era fácil. Não amou enquanto era leve. Não amou enquanto era correspondido. Ele amou até o fim. O amor até o fim não é emocional, é espiritual, é profundo, é perseverante, é resistente, é consciente. E aqui você entende algo essencial. O amor que sustenta uma casa não é o amor que sente, é o amor que decide permanecer. Amar até o fim não significa aceitar abusos, não significa tolerar destruição, mas significa manter disposição para construir mesmo nos dias difíceis. E agora a pergunta que fecha esse capítulo ecoa dentro de você. Você ama até o fim ou ama até onde não dói mais? Essa pergunta expõe os limites internos que você mesmo criou, limites que Jesus ultrapassou para que a restauração fosse possível.
Essas 3 lições, vulnerabilidade, paz emocional e amor perseverante, aprofundam o vínculo. Elas retiram o relacionamento do raso e o levam para o território onde o amor não depende de circunstâncias, mas de decisão. E agora você chega ao momento mais esperado da jornada, o clímax emocional, o capítulo final, a lição principal que fecha tudo o que você começou no capítulo 1. Última lição: amar como ele amou. Chegou o momento em que tudo o que você ouviu até agora converge para um único centro. Todas as feridas, todos os processos, todas as reconstruções, todas as quedas, todos os recomeços, tudo desemboca aqui, na última lição. A lição que não é apenas prática, não é apenas emocional, não é apenas espiritual. É a lição que define todo o Evangelho. A lição que separa Jesus do sistema. A lição que transforma relacionamentos da superfície para a profundidade. A lição que reconstrói lares quando tudo parece ter sido perdido. A última lição: amar como ele amou. João 13:34. Jesus não pediu que você amasse do seu jeito, nem pediu que você amasse do jeito que você aprendeu, observando ambientes marcados por dureza emocional, silêncio, retração ou frieza. Ele pediu que você amasse como ele amou, e esse como muda tudo. O amor de Jesus não é emocional, ainda que toque profundamente as emoções. Não é frágil, ainda que reconheça fragilidades. Não é permissivo, ainda que acolha antes de corrigir. Não é cego, ainda que veja beleza em quem a perdeu de vista. Não é condicional, ainda que respeite escolhas. Não é superficial, ainda que suporte quem está na superfície. Amar como ele amou é entrar em um tipo de compromisso que transcende o momento. É permanecer íntegro nas tempestades internas e externas. É sustentar a promessa quando o clima emocional oscila. É manter o coração aberto mesmo quando o outro está cansado. É escolher reconstruir quando seria mais fácil desistir. É manter a disposição espiritual quando a emoção não acompanha. É ir fundo o suficiente para que a casa deixe de ser apenas um lugar físico e volte a ser um lugar seguro. Jesus lavou pés cansados, lavou pés que o abandonariam, lavou pés que o negariam. Lavou pés que não estavam prontos para compreendê-lo. E ainda assim, ele permaneceu, porque amor, para ele, não era transação, era entrega. E é isso que transforma o casamento e a família. Não um amor negociado, mas um amor que decide permanecer íntegro, mesmo quando a história se torna complexa. Amar como ele amou é servir sem perder dignidade, corrigir sem ferir, proteger sem controlar, aproximar sem sufocar, perdoar sem contabilizar, restaurar sem relembrar a culpa. É não devolver o que recebeu, mas oferecer o que Cristo ofereceu. É não reagir como o sistema religioso ensina, com cobrança, peso, culpa, ameaça, mas reagir como o Evangelho libera, com compaixão, firmeza, clareza, verdade e graça. Quando Jesus diz, como eu vos amei, ele está dizendo, volte ao padrão original. Volte ao amor que não nasce da sua força, mas da minha. Volte ao amor que cura, porque não depende do merecimento. Volte ao amor que restaura, porque não exige perfeição. Volte ao amor que edifica, porque não brota da sua lógica, mas da minha presença. Esse é o momento em que o relacionamento deixa de ser sobrevivência e se torna propósito. Deixa de ser peso e se torna missão. Deixa de ser disputa e se torna parceria espiritual. Deixa de ser campo de batalha e se torna território sagrado. A última lição é a síntese de todas as outras. Você perdoa porque ele amou. Você serve porque ele amou, você acolhe porque ele amou, você reconstrói porque ele amou, você permanece porque ele amou até o fim e agora convida você a fazer o mesmo dentro da sua própria casa. E assim o ciclo se fecha, assim o Evangelho vence o sistema, assim o amor se torna vivo, assim você volta a respirar paz dentro do lar.
Assim, a história recomeça não porque alguém mereceu, mas porque alguém decidiu amar como ele amou. No fim de tudo, quando você respira fundo e percebe a jornada que acabou de atravessar, algo dentro de você muda de lugar. Não é apenas entendimento intelectual, nem apenas emoção momentânea. É como se uma luz tivesse sido acesa onde antes havia sombra, como se o Evangelho tivesse atravessado o espaço entre o que você sente e o que você vive. Porque a verdade é simples. O amor de Jesus não opera na teoria. Ele se manifesta no cotidiano, no invisível, no que ninguém vê, mas transforma tudo. Você caminhou por lições profundas, passou por lugares internos que talvez evitasse há anos, encarou rachaduras antigas, silenciosas, e encontrou nelas não condenação, mas possibilidade. Possibilidade de reconstrução, possibilidade de recomeço, possibilidade de cura. Porque o Evangelho faz isso. Ele liberta onde o sistema religioso prende. Ele restaura onde o peso destrói. Ele aproxima onde a culpa afasta. Ele ilumina onde o medo escurece. E agora, diante dessa última lição, amar como ele amou, você entende que tudo o que vem a seguir depende dessa escolha. Não é perfeição, não é força pessoal, não é desempenho emocional, é decisão espiritual, é coragem de dar o primeiro passo quando o ambiente parece frágil, é disposição de reconstruir quando a história parece cansada. É maturidade de amar, não com o amor que você tem, mas com o amor que recebeu. E nesse momento, você decide internamente qual será o próximo capítulo da sua própria história. Decide se permanece na lógica do sistema, cobrança, comparação, dureza, autoproteção, ou se caminha pela lógica do Evangelho, verdade com graça, firmeza com compaixão, amor que permanece. Agora, se este vídeo te tocou, te abriu discernimento, te deu direção, não deixe isso parar por aqui. Continue essa jornada. Clique agora no vídeo que aparecerá na sua tela. Não espere, não adie, não deixe para depois. Assista a seguir. As 35 lições mais profundas de Salmos para viver a fé no seu dia a dia. Esse é o próximo passo natural da transformação que você começou hoje. E antes de ir, faça algo simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal. Curta este vídeo, deixe um comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Esses gestos mostram que a restauração já começou dentro de você. Conto com a sua ajuda e juntos vamos espalhar a luz onde a religião colocou peso e escuridão. Este caminho não termina aqui, ele aprofunda.